dia para você aí de casa. Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro, um dia super especial para mim. Hoje é aniversário do meu pai, que com certeza está nos assistindo. Super beijo, pai. Feliz aniversário. Amo muito você. Semana passou voando, hein? E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no nosso programa? Então, olha só. Argentino é preso por atacar mulher em São Paulo. Operação contra a corrupção no Ministério do Trabalho prende mais 4 pessoas. Casal é detido em Limeira após tentar furtar fios de torre de celular. Detentos são mortos após rebelião em presídio. Moradores recebem prêmio por vila turística em São Paulo. E ainda, você vai descobrir como o clima pode afetar a nossa saúde. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você os alimentos que ajudam a combater a ansiedade, o estresse e até o mau humor. Para você aí de casa ter mais qualidade de vida. Quais são esses alimentos, hein? Eu mostro daqui a pouquinho. E nós começamos essa edição com um flagrante de um roubo a um carro de luxo em São Paulo. O adolescente é o que aparece entrando no carro. O dono já está rendido e é mantido refém pelo segundo criminoso armado. Os 2 assaltantes, que são irmãos, pegam todos os pertences dele, incluindo um relógio de luxo. Com as mãos para cima, o dono do carro se afasta. Na mesma hora, o criminoso ao volante engata ré no carro e acelera. Ele já tinha visto a viatura entrando na rua. A imagem não mostra, mas ele bateu em uma árvore e atirou contra os policiais, que revidaram. Cauê Pereira dos Santos, de 18 anos, morreu no tiroteio. O carro que ele e o irmão tentavam roubar é um modelo esportivo como este, cujo preço pode chegar a R$ 990 mil. Já o relógio é desta marca, avaliado em R$ 124 mil. O irmão dele, de 17 anos, conseguiu fugir mesmo baleado. A arma apreendida com Cauê tinha sido roubada de um guarda municipal. Com ele, os policiais também encontraram 2 celulares de última geração, 7 correntes e 3 pingentes avaliados em R$ 10 mil e ainda R$ 1.000 em dinheiro. Quando aconteceu o tiroteio, os criminosos já tinham roubado 2 carros. Às 10 horas da manhã, eles roubaram primeiro uma caminhonete na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Abandonaram em uma praça 3 quilômetros depois. Os ladrões caminharam por quase 10 minutos até a rua Bittencourt Sampaio, no mesmo bairro onde roubaram o carro de luxo. A câmera de uma casa que registrou as imagens do roubo. O motorista não se machucou. A polícia ainda está à procura do adolescente envolvido no crime. E um policial rodoviário foi baleado no Rodoanel. Os peritos tentaram encontrar pistas que levassem aos criminosos. Os tiros vieram deste barranco, às margens da pista. Os assaltantes conseguiram fugir pelo matagal. O crime aconteceu no trecho sul do Rodoanel Mário Covas, considerada a rodovia paulista com maior número de ataques a motoristas. De acordo com a polícia, uma equipe estava fazendo patrulhamento pela rodovia quando viu um caminhão estacionado na pista. 3 policiais desceram da viatura para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximaram do caminhão, começaram os tiros e o soldado Bruno Fernandes foi baleado. O policial foi levado para este hospital e o estado de saúde dele é considerado grave. A polícia trabalha com a hipótese de que os criminosos se preparavam para atacar o caminhoneiro quando os policiais chegaram. O Rodoanel é o trecho de maior incidência de ataques a motoristas em São Paulo. Em abril, um caminhoneiro foi morto no Rodoanel ao tentar ajudar outro motorista, obrigado a parar por conta de uma viga de concreto lançada na pista. Marco Franco tinha 53 anos. Entre os criminosos, 3 adolescentes. Um deles confessou que o caminhoneiro reagiu ao assalto. E 3 policiais militares ficaram feridos depois que foram baleados por traficantes no Rio de Janeiro. Um deles só foi salvo pelo colete. Uma vida salva pelo colete. A bala ficou presa na altura do peito. Por pouco, não atingiu o pescoço do policial militar. Ele participava de uma operação contra traficantes das comunidades Falé Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte, quando foi atingido. A troca de tiros foi intensa. Moradores registraram um confronto. Outro policial e mais 3 pessoas ficaram feridos.
A 11 quilômetros dali, no complexo do Lins, um policial militar foi baleado por traficantes. O soldado Glauco Nunes levava a refeição para colegas da corporação que ficam na comunidade Camarista Meyer, quando foi surpreendido pelos criminosos que desceram uma escadaria e começaram a atirar. Glauco foi socorrido e levado para o hospital. Ele passou por uma cirurgia. Depois desse ataque, policiais militares fizeram uma operação na região que foi até a noite. Os 2 sentidos da estrada Grajaú-Jacarepaguá foram interditados. Muitos motoristas ficaram apreensivos. Isso virou rotina. Sábado também teve a mesma coisa, tiroteio, né? Tive que esperar e hoje a mesma coisa. A segurança que a gente tem é essa aí, ó, ficar preso, ou então voltar tudo de novo para pegar a linha amarela. Medo também para motoristas que passavam por essa avenida na Zona Norte. Criminosos fizeram um arrastão. Havia muitas crianças que tinham acabado de sair da escola. As vítimas abandonaram os carros e correram para o meio da pista. Os assaltantes conseguiram fugir. A polícia prendeu uma quadrilha de agiotas que também agia no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, só em uma empresa de fachada, a quadrilha chegou a movimentar, acreditem, 45 bilhões de reais. 5 dos 7 carros apreendidos pela polícia foram encontrados na casa do chefe da quadrilha. Juntos, valem mais de 800 mil reais. Jorge Luiz Sobreiro mora nesta mansão em Campo Grande. Ele está internado sob custódia depois de sofrer um atentado semana passada. Jorge levou 8 tiros. Assim que receber alta, será preso. A polícia encontrou na casa 2 armas sem registro. Tinha uma vida de luxo. Em sua residência foi encontrada no interior de um cofre a quantia de 340 mil reais, separado em bolos de 5, em quantidades de 5 mil. Então, além dos carros apreendidos na sua residência. Adalto Fabiano de Oliveira, apontado pelas investigações como um dos membros do bando, cometeu o mesmo crime e acabou detido. A investigação da Draco começou no final de 2016, a partir da denúncia do dono de uma loja de veículos que foi vítima do bando. Ele contraiu uma dívida de cerca de 700 mil reais e, como não conseguia pagar os juros cobrados, foi obrigado a entregar carros, imóveis e dinheiro à quadrilha. De acordo com as investigações, os criminosos lavavam o dinheiro em empresas especializadas em venda de produtos veterinários e agropecuários, além de revendedoras de carros. Só uma das empresas movimentou 47 milhões de reais em 5 meses. Uma boa parte em cheques vindos da agiotagem. Em uma distribuidora de alimentos que seria a sede da quadrilha em Seropédica, um outro crime. Equipes da Light detectaram uma fraude de energia que fazia com que o medidor deixasse de registrar cerca de 60% do consumo. Durante a operação, os agentes também apreenderam 500 mil reais em espécie, dezenas de cheques, notas promissórias e recibos, uma espingarda e dezenas de relógios. E um argentino que estava de forma ilegal aqui no Brasil foi preso após tentar atacar uma mulher em São Paulo. O argentino escondeu o rosto na chegada ao prédio da Polícia Federal em São Paulo, onde foi identificado. Juan Alexander Rojas Sepúlveda tem 21 anos. Estava ilegal no Brasil há pelo menos 6 meses. Ele foi preso depois de tentar atacar uma mulher que caminhava nesta praça na zona leste de São Paulo. O suspeito carregava uma faca e estava neste carro cinza. Em um áudio, a vítima relata como foi a abordagem. E ele percebeu que eu vi que ele estava me seguindo, deu a volta na rua, foi quando eu passei pro outro lado da rua, ele retornou o carro e me seguiu de novo. Quando passou do meu lado, me puxou pelo braço e falou algumas palavras obscenas também. Foi quando eu olhei para dentro do carro, ele tinha na mão algum objeto cortante que parecia ser uma faca. E foi aí que eu consegui correr. Este circuito de segurança mostra o carro passando mais de uma vez pela rua, pouco antes das 9h40 da manhã. Este homem, que prefere não ser identificado, viu a mulher correndo e pedindo socorro. Falou que ela estava vindo seguida desde casa, que ele passou por ela, subiu a rua, quando pegou e viu, manobrou e desceu. Aí desceu, encontrou ela aqui no meio da rua, pediu para chegar próximo do carro, né? Ela falou que não, atravessou e já veio voltando na contramão em desespero. Ele veio atrás, só que os vidros fechados,
já não deu para identificar, né? Desde domingo, moradores do bairro compartilhavam em redes sociais informações sobre um homem que havia atacado uma mulher na região. Mas, diferentemente do que aconteceu nessa terça-feira, o agressor estaria em um carro branco de uma outra marca. A polícia diz que o carro usado pelo argentino foi alugado. Na delegacia, ele negou os ataques, mas entrou em contradição nos depoimentos. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 1.514 casos de abuso sexual em São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. No mesmo período do ano passado, foram 1.384. O avanço da tecnologia usada para verificar os produtos que passam pelo Porto de Santos tem feito o volume de apreensões de drogas crescer. Na última operação, cocaína foi encontrada dentro de rolos compressores. A descoberta da droga só foi possível com o uso de um equipamento como este. São scanners enormes instalados dentro dos portos. Eles fazem um raio-x da carga. Graças a essa tecnologia, o Porto de Santos está batendo recordes de apreensão de cocaína. Do início do ano até agora, já foram apreendidas mais de 16 toneladas da droga. A quantidade é quase 50% maior do que o que foi apreendido em todo o ano passado. 2017 já tinha batido recorde histórico. Nesta última apreensão, os policiais precisaram usar maçaricos para cortar o aço. Foram 12 horas de trabalho até chegar aos 1.195 quilos de cocaína pura. Os tratores com os rolos compressores são usados para nivelar terreno e tem uma espessa capa cheia de travas de aço. As máquinas estavam em um terminal do Porto de Santos e seriam embarcadas em um navio com destino à África. O destino final dessas drogas possivelmente seria o continente europeu, mas isso ainda será objeto de investigações. E não para de crescer o número de roubos de motos no estado de São Paulo. Você vai conhecer agora as rodovias mais perigosas para os motociclistas. 2 assaltantes abordam um motociclista no acostamento da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quem fez o flagrante tem medo de ser visto e se esconde. Mesmo assim, deixa o celular ligado até o fim da ação. Os ladrões roubam a moto, a roupa do motociclista e fogem. É possível ouvir alguns tiros. Outro vídeo mostra a polícia atrás dos bandidos no meio da pista. A perseguição terminou com um criminoso morto ao cair da moto, outro foragido e motociclistas com medo. O roubo foi às 4h20 da tarde. Tá muito perigoso. Assalto de moto aqui tá constante, direto. Tá mais na Anchieta aí, toda hora. O pessoal vem da praia, vem do Rodoanel, passa nessa área do Areião aqui, essa área de lá para cá, e o índice de roubo é muito alto. Então eles já ficam esperando aqui. Adriano evita passar neste trecho da rodovia. Ele também fez seguro na moto porque já foi vítima de roubo. A gente tem que pôr no seguro porque hoje em dia não dá mais para você. Só que seguro de moto todo mundo sabe. É uma fortuna, né? R$1.600 uma moto de 11 mil. Foram registrados quase 16 mil roubos de motos no ano passado. A cidade de São Paulo registrou 40% dos roubos. Logo depois, com mais ocorrências, estão Diadema, que tem quase 5% dos casos, e Osasco, com quase 4%. 2 cidades da região metropolitana de São Paulo. Praticamente 2/3 dos assaltos são à noite e de madrugada, como neste flagrante feito na saída para o Rodoanel em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na última terça-feira. As pessoas no carro ficam assustadas e vão embora com medo de serem roubadas. Mas a proporção de roubos registrados durante o dia também assusta, mais de 30% do total. Não tem horário para eles, né? Ele chega, manda você encostar e se você não entregar é capaz de você levar um tiro. Por pouco não foi o que aconteceu com o Renê, outra vítima de roubo em cima de uma motocicleta potente de 600 cilindradas. Chegou 2 rapazes numa CG, apontou o revólver na minha cara. Aí eu consegui abaixar. Eles reduziram, ele passou de mim e eu consegui voltar. Aí eu consegui fugir e parei na base policial. A Polícia Militar disse que reforçou o patrulhamento nos trechos com maior incidência de roubos. Só na rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, já houve 13 casos neste ano. Em todo o ano passado, foram 20. Alexandre foi vítima de ladrões na mesma rodovia 2 anos atrás. E também sofreu uma tentativa de assalto na Imigrantes, outra estrada que liga São Paulo ao litoral paulista. Por sorte, eu consegui
analisar que eles iam me roubar, né? Na verdade, enfim, eu não sabia se era um roubo à mão armada. E eu acabei acelerando a moto, consegui chegar no posto de gasolina e entrei na loja de conveniência. Eles viram que não ia conseguir lograr êxito e foram embora, né? Hoje, infelizmente, eu penso da seguinte forma: entregue sua moto, porque se você não entregar, você pode ter problemas. E eles não esperam, eles não te consultam, eles simplesmente atiram. E após denúncia anônima, um casal foi detido aqui em Limeira, suspeitos de tentarem furtar fios e um compressor de uma torre de celular no bairro Gustavo Piscinini. Os guardas civis municipais chegaram ao local por meio de denúncia. As informações eram de que havia um indivíduo furtando fios em uma torre de celular. No local, os GCMs encontraram um casal. Um pedreiro de 56 anos estava com fios e um compressor e ainda diversas ferramentas que foram utilizadas para a retirada do material. O terreno onde está localizada a torre de celular fica no bairro Gustavo Piscinini, em Limeira. Na hora da abordagem, uma mulher de 21 anos estava do lado de fora, com uma mochila com fios que já haviam sido retirados da torre. Questionado sobre o assunto, o homem não admitiu ser responsável pelo furto. Eu não sou culpado disso. O pedreiro de 56 anos e a desempregada de 21 anos foram conduzidos ao 4º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante por furto. E criminosos incendiaram um ônibus depois que um suspeito foi morto pela polícia. Com mais esse ataque, o estado soma 36 ônibus incendiados. Só neste ano, uma média de 2 por semana. O incêndio começou depois de uma operação da Polícia Militar nas proximidades do condomínio Morar Carioca, em Benfica, na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, militares do batalhão do Meier foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto. Um suspeito foi baleado e levado para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu. Logo em seguida, um protesto foi iniciado na Avenida Ana Nery. Alguns dos manifestantes atearam fogo neste ônibus. O veículo estava vazio no momento e ninguém ficou ferido, mas moradores e trabalhadores da região foram prejudicados, já que a circulação dos ônibus foi interrompida. A iluminação da rua também ficou comprometida. O transformador e a fiação foram afetados pelas chamas. Não sei onde eu vou pegar aí. Do jeito que eu tô aqui para ficar andando, caçando ônibus, é difícil, né? De acordo com a FETranspor, esse é o 3º ataque a ônibus em menos de um mês na zona norte do Rio. Com este caso, sobe para 19 o número de coletivos incendiados na capital e 36 em todo o estado só este ano. Desde 2016, 174 coletivos foram atacados de forma criminosa no estado. O custo para repor esses veículos é superior a 75 milhões de reais. E 7 presos morreram depois de uma rebelião em um presídio do Pará. Olha só. 7 presos foram mortos pelos colegas de cela. Eu queria que ele dissesse alguma coisa, desse menos notícia, o nome, menos divulgasse o nome, só sabe que morreu. Vários presidiários foram feitos reféns por detentos armados com facas. A rebelião no Centro de Recuperação de Altamira, no Pará, começou depois de uma tentativa de fuga. Os presos colocaram fogo nas celas. A ação foi registrada com um celular. Pelo menos 120 detentos participaram da rebelião. Após negociação com o diretor do presídio, eles se renderam. O Centro de Recuperação tem capacidade para 208 presos e abrigava 374 internos. E o governo se esforça para ampliar a vacinação contra o HPV em adolescentes, mas o assunto gera polêmica entre os pais. Yasmin fez questão de pedir à mãe autorização para tomar a primeira dose contra o HPV. Ela foi vacinada em março deste ano no colégio. Ela protege contra esse vírus. É muito importante para nossas vidas. Sempre temos que tomar vacina, nem que seja injeção.
Eslane apoiou a filha. A técnica em enfermagem sabe da importância da vacina. Muitas mães acham que é incentivar a vida sexual das filhas. Pelo contrário, é a prevenção do vírus, do HPV, que elas têm a consciência da importância da vacina. A expectativa é de que 20 milhões de adolescentes busquem os postos de saúde para receber a vacina em todo o país. A campanha vai até o dia 28 deste mês. Um estudo feito pelo projeto POP Brasil no ano passado aponta que o vírus do HPV atingiu principalmente as pessoas que têm entre 16 e 25 anos. 16% das infecções foram por meio de relação sexual. A vacina do HPV protege contra vários tipos de cânceres em homens e mulheres, entre eles o de colo do útero. As vacinas são consideradas seguras, enquanto nos postos de saúde ela é de graça. Na rede privada, o valor pode passar dos R$500. E começou em Porto Alegre o julgamento popular dos 3 acusados pelo ataque a 3 jovens judeus em 2005. A denúncia é por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Os réus não autorizaram que fossem identificados nas imagens feitas durante o júri, que é o primeiro do caso. Laureano Vieira Toscani, Tiago Araújo da Silva e Fábio Roberto Sturm são acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra um grupo de judeus. O entendimento é de que as vítimas foram atacadas por motivo torpe, que seria a discriminação racial, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu em 2005, no bairro Cidade Baixa. 14 integrantes do movimento Skinhead, que defendem o movimento nazista e com isso incitam a discriminação contra judeus, negros, homossexuais e punks, estavam em um bar quando viram 3 jovens passando na rua usando uma vestimenta judaica. Os rapazes foram espancados e atacados com uma faca. A sociedade se ampara num tripé, que é justiça, verdade e paz, né? Neste episódio, a verdade é que a paz foi rompida. Esse júri será um pouco diferente. Serão ouvidas 8 testemunhas, além dos réus, que devem falar na frente dos jurados. O corpo do júri é composto por 6 mulheres e um homem. A argumentação será mais longa que o normal, total de 14 horas de debates entre acusação e defesa. Por isso, o julgamento foi dividido em 2 dias. Como são vários réus, houve uma cisão no processo, ou seja, ele foi dividido. No dia 22 de novembro, mais 3 acusados devem ir a júri popular. Moradores de uma vila de São Paulo ganharam um prêmio por manter a conservação do local, que já virou até ponto turístico. Não parece São Paulo. Os vizinhos ainda caminham com calma e quase todo mundo se conhece. Tem pessoas que vêm aqui e falam, o que é isso, gente? Pessoas moram aqui na Moca, do lado. Nunca veio aqui, quando vem se encanta. E já querem logo ter uma casa para comprar. Calazans é morador da vila há 73 anos e nem é o mais antigo. O conjunto de 171 casas foi construído em 1917 para abrigar funcionários da fábrica ao lado. Os operários que moravam aqui na vila, eles pagavam um aluguel, pelos relatos um aluguel pequeno, mas eles tinham regras também para cumprir. A condição de moradia da maioria dos operários era muito ruim. A vila foi vendida em 1924 e só foi tombada como patrimônio histórico em 1992. Um longo trajeto registrado neste livro. Com a organização dos próprios moradores, a Vila Maria Zélia se tornou um convite à história. A gente procura chamar as pessoas para conhecer a vila, conhecer um pouco da história dessa área industrial aqui na Zona Leste, para a cidade de São Paulo, né? A associação acaba de ganhar um prêmio por suas iniciativas de preservação, mas há muito que ser feito. Vários espaços ficaram abandonados por mais de 50 anos e hoje são fechados, como estas 2 escolas. De um lado da rua, a dos meninos, do outro, a das meninas. Das salas de aula mesmo, pouco sobrou. O retrato do abandono se tornou o cenário perfeito para alguns artistas. Saudade de você, debaixo do meu cobertor. Que saudade de você.
Este clipe foi gravado por Anitta e Projota no pátio da Escola da Vila em 2014. Regina frequentou o colégio. Ela chegou à Vila Maria Zélia com 8 meses. Hoje tem 80 anos. É uma das vozes vivas que ajudam a guardar a história do lugar. Eu falo, eu moro na Vila Maria Zélia, famosa Vila Maria Zélia, ainda falo, centenária, né? A senhora tem orgulho de morar aqui na vila? Ah, eu tenho. Tenho sim. Bastante. E mais 4 pessoas foram presas pela Operação Registro Espúrio, que investiga irregularidades no Ministério do Trabalho. O advogado Thiago Cedras prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília. O escritório dele também foi alvo de busca e apreensão. E o sócio Bruno de Carvalho Galeano foi preso. Thiago é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que teria desviado pelo menos 9 milhões de reais do Ministério do Trabalho. Também foram presos Marcelo Cavalcante, chefe de gabinete do deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade em São Paulo. O presidente da Federação dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas, Mauri Viana Pereira, em Londrina, no Paraná, e o ex-superintendente regional do trabalho, Degmar Pereira, em Anápolis, Goiás. Nós cremos numa perseguição política dos seus adversários, de outros no âmbito nacional. Na 4ª fase da Operação Registro Espúrio, a polícia investiga desvios de dinheiro da Conta Especial Emprego e Salário, que é alimentada pelas contribuições sindicais e é administrada pelo Ministério do Trabalho. O esquema conseguia que parte do imposto sindical fosse restituída aos sindicatos, que repassavam um percentual desse valor a servidores públicos e advogados envolvidos. A polícia descobriu ainda que o grupo conseguiu modificar as regras do recolhimento do imposto sindical. O objetivo era fazer com que o dinheiro arrecadado ficasse sob responsabilidade da Secretaria de Relações do Trabalho, que era dominada pela organização criminosa. A Procuradora-Geral da República espera que as provas sejam suficientes para oferecer a denúncia. Já fizemos vários pedidos de medidas cautelares, de busca e apreensão, de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico. Se a prova for boa, apresentaremos a denúncia. Ciro Gomes, do PDT, esteve em São Paulo, onde participou de um debate com pesquisadores, organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O candidato disse que pretende mudar o sistema de previdência social. O regime de capitalização é a melhor prática do mundo inteiro. A grande peculiaridade que só o Brasil vai ter que administrar é a transição de um regime para o outro. Você poupa e vai ter a previdência que você poupou. Então não tem déficit por definição. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou a região de comércio popular do Brás, no centro da capital paulista. Ele fez corpo a corpo com eleitores e comerciantes. Prometeu propor uma reforma política. Menos partidos políticos, menos gastos, menos ministério, menos cargo de confiança, apertar o cinto do governo para não apertar o cinto do povo. Marina Silva, da Rede, visitou uma casa de parto humanizado na Zona Sul de São Paulo. A candidata conversou com pacientes que são atendidas pelo SUS. Aumentando a cobertura de creche de 0 a 4 anos de idade, apoio às mulheres, para que elas possam ser bem cuidadas com saúde, protegidas no combate à violência. Álvaro Dias, do Podemos, foi mais um candidato que cumpriu a agenda em São Paulo. Ele participou de um programa de rádio e disse que, se for eleito, vai priorizar o combate à corrupção. Nós queremos que a Operação Lava Jato não se extinga ao final do trabalho atual. Que ela permaneça como uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção no Brasil. Jair Bolsonaro, do PSL, segue internado na unidade de tratamento semi-intensiva deste hospital de São Paulo. Segundo o boletim médico, ele ainda não se alimenta normalmente. O candidato publicou uma foto nas redes sociais e escreveu: os princípios liberais serão a bússola para navegarmos no caminho da prosperidade, ordem e progresso. Guilherme Boulos, do PSOL, foi ao Rio de Janeiro. O candidato respondeu perguntas de estudantes de uma faculdade particular e defendeu a reforma agrária. Nós vamos enfrentar, sim, o lobby do agronegócio para fazer reforma agrária agroecológica, para demarcar a terra indígena e quilombola. A nossa candidatura tem lado.
é o lado das maiorias sociais no Brasil. O candidato do MDB fez campanha em Minas Gerais. Visitou a sede da Federação das Indústrias do Estado. Para facilitar a vida de todos os brasileiros, de todas as empresas e da indústria. Você pode abrir uma empresa em 3 dias, em alguns países que crescem muito e no Brasil, que vai começar a crescer muito. Fernando Haddad, do PT, esteve em Santa Catarina. Em Itajaí, se encontrou com representantes da indústria pesqueira. Diminuir o imposto dos mais pobres, da classe trabalhadora e da classe média. Aumentar o imposto dos muito ricos que não pagam nada hoje. Reforma bancária para diminuir o juro. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. Vocês se lembram do menino Lucas, que morreu engasgado durante um passeio com a escola em uma fazenda de Cordeirópolis? Depois dessa tragédia, foi aprovada a Lei Lucas, que determina que professores e funcionários de escolas sejam capacitados em primeiros socorros. Apesar da lei ainda não estar em vigor, em Campinas, uma escola que ofereceu a capacitação aos funcionários conseguiu salvar uma vida. Quem conta essa história pra gente é o repórter Vinícius Boer. O caso aconteceu numa escola de educação infantil de Campinas. Era hora do lanche. Gisele servia maçã aos alunos quando um menino de 5 anos engasgou com um pedaço da fruta. Apesar do susto, a professora agiu rápido. No momento que eu percebi que o aluno estava engasgado, eu imediatamente joguei o pratinho que continha as maçãs e fui tentar... Abracei por trás e fiz a manobra uma vez e ele não desengasgou. Aí eu repeti a manobra e ele jogou o pedaço de maçã que ele estava engasgado longe. Então aí ele voltou a respirar e colocou a mão na garganta e pediu suco, porque a reação dele no momento foi de alívio, para perceber que ele estava aliviado de ter conseguido respirar novamente. A educadora colocou em prática o que aprendeu em um treinamento oferecido pela escola. A diretora conta que em 2018 ampliou a capacitação para toda a equipe depois do movimento Vai Lucas ganhar força na internet. Lucas Begali tinha 10 anos e morreu por asfixia após engasgar com um pedaço de cachorro quente. O menino estava em uma excursão escolar na cidade de Cordeirópolis. Nós sempre fazíamos pensando na equipe de berçário, né? Então as crianças até 1 ano sempre tiveram essa proteção. Só que quando nós vimos o movimento do Vai Lucas, a gente se deu conta que não tem faixa etária. O engasgo ele pode acontecer em qualquer idade. E a gente ampliou para toda a equipe, então hoje toda a nossa equipe é capacitada. E mais do que isso, a gente pôde vivenciar na prática o quão importante foi ter feito isso, né? Porque eu não consigo imaginar como teria sido se nós não tivéssemos conseguido salvar uma vida. Para evitar mortes, principalmente no período de aulas, o movimento criado pela família cresceu e virou lei, aprovada no dia 4 de setembro pelo Senado. A Lei Lucas determina que professores e funcionários sejam capacitados em primeiros socorros. A obrigatoriedade valerá após a sanção presidencial para todas as escolas públicas e particulares do Brasil. Para Andréa, tia de Lucas, a morte do sobrinho poderia ter sido evitada se as monitoras tivessem auxiliado no socorro. Em 2016, 826 crianças com até 14 anos morreram no país vítimas de asfixia acidental. A família acredita que a fiscalização ajudará a diminuir o número de casos. Para mim, para minha família, essa lei foi uma vitória, né? Porque foi o que originou tudo, a morte do Lucas foi o que originou todo esse movimento. Então a lei seria a conclusão de um trabalho, ou seja, é uma lei que foi aprovada e que vai salvar vidas, como você falou, e que para nós simboliza como se o Lucas fosse viver para sempre. De alguma maneira, a morte dele está mudando a cabeça das pessoas para esse assunto que sempre foi tão subestimado aqui no país. E uma lei que, no meu ponto de vista, é extremamente importante. Eu já passei por isso na minha família. O meu sobrinho, de apenas 4 anos, engasgou. Felizmente, no nosso caso, ocorreu tudo bem, ele está bem. Mas eu acho importante que as escolas tenham essa capacitação para que possa salvar muitas vidas. E um estudo avaliou como as mudanças no clima podem afetar a nossa saúde. Ainda segundo os pesquisadores, crianças e idosos são os mais afetados. Olha só. Frio, calor, chuva e sol. Tudo muda tão rapidamente que muitas pessoas são pegas de surpresa. E com a mudança brusca, o corpo não tem tempo para se adaptar às variações do termômetro.
As consequências dessas mudanças no tempo foram estudadas por pesquisadores chineses, australianos e da USP, a Universidade de São Paulo. Eles analisaram as internações em quase todas as cidades do Brasil e descobriram que 5% dos pacientes tiveram problemas relacionados à mudança brusca nas temperaturas. As regiões mais afetadas são a região Nordeste, fora da faixa litorânea, a região Nordeste mais para dentro, a região Centro-Oeste e a região Sudeste. E isso porque nessas regiões você tem as cidades estão muito longe do contato com o mar, que funciona como estabilizador de temperatura. Envelhecimento, problemas de peso, diabetes e pressão alta são os principais fatores que levam às internações pelas variações no tempo. Segundo os pesquisadores, crianças e idosos são os mais afetados. As populações que mais sofrem são as crianças abaixo de 4 anos e os idosos acima de 70, por causa das doenças que elas desenvolvem e também da sua vulnerabilidade. É que até os 4 anos o corpo ainda não desenvolveu os mecanismos que controlam a temperatura e as crianças têm mais dificuldades na adaptação. Já para os idosos a situação é reversa. O mecanismo funciona com mais demora e eles ficam mais expostos aos riscos de doenças respiratórias e de coração. Quando a temperatura diminui de uma hora para outra, o coração bate mais rapidamente e aumenta o consumo de energia. Já no calor, os vasos sanguíneos se dilatam e a pressão arterial cai. O corpo tem que se adaptar em questão de minutos. Em caso de dificuldades nessas duas etapas, os pacientes podem sofrer consequências graves, como doenças respiratórias e do coração. Depois de um mês de febre e mal-estar, Manuela saiu do pronto-socorro com diagnóstico de pneumonia. Mesmo agasalhando bem a filha, Keren não conseguiu evitar a doença. Ela vem tendo pneumonia constantemente com essa mudança brusca de tempo. O tempo vira e ela fica ruim, tem pneumonia ou algum chiado no pulmão. Sempre tem alguma coisinha com essa mudança do tempo. Imaculada também sente as consequências das mudanças bruscas na temperatura e agora tenta se livrar de uma gripe. Eu peguei um resfriado tem coisa de um mês por causa de um banho quente que eu tomei e depois saí lá fora e não vi que estava garoando, aí foi feio. Para que o corpo se adapte mais rapidamente às mudanças, o especialista dá algumas dicas. As mães, elas têm que criar condições para que os filhos mudem de roupa e façam com muita facilidade essas manobras de mudança, de adaptação para... Tá muito frio, agasalha, depois esquentou, tira e assim por diante. Do ponto de vista de política pública, fazer a recomposição vegetal, criar um programa de plantio, pode ajudar bastante para a gente minimizar esses efeitos. Agora você vai conhecer uma das principais cidades produtoras de flores no Brasil. Eu falo de Atibaia. Você vai conhecer agora como é a rotina de quem vive em função das flores. De cada 4 flores cultivadas no Brasil, uma sai daqui de Atibaia, no interior de São Paulo. Os 500 produtores geram uma renda de 800 milhões de reais para o município do interior de São Paulo. As rosas e os crisântemos são as estrelas dessa produção que conta com um clima propício na região. É muito bom porque tem chuvas constantes, temperaturas amenas. As estufas ajudaram o município a se tornar o maior produtor de flores do país, segundo a Associação de Produtores Locais. Atibaia responde por 11% da área de cultivo de flores no Brasil e mais de 20% da produção. Essa alta produtividade é algo típico da cultura oriental. 75% dos produtores são descendentes de japoneses, como o Dirceu. O pai dele começou a cultivar flores aqui 50 anos atrás e passou o bastão para o filho. Hoje produz em média 36 mil vasos de crisântemos por mês. Cultivo feito com alta tecnologia. A irrigação não tem desperdício. A água sai de hastes individuais como esta, introduzidas em cada um dos vasos. Bastam alguns segundos e a planta recebe a quantidade de água que precisa. Dirceu está sempre antenado em novidades no exterior. Da Holanda, trouxe cerca de 30 novas variedades de flores. Todo ano que passa, se tiver a mesma coisa, a pessoa também enjoa, né? Então, os consumidores sempre querem ter alguma coisa diferente. O mesmo acontece com as rosas, que respondem por 15% da produção do município. Tem para todos os gostos, da tradicional vermelha aos tons mais claros. Por ser um produto perecível,
A rosa precisa chegar até o consumidor, mesmo nos lugares mais distantes do Brasil, como o Norte e Nordeste, em no máximo 5 dias. Por isso que tem sempre gente trabalhando aqui, mesmo aos sábados e domingos, para preparar as embalagens para a viagem. Na máquina classificadora, as rosas são separadas conforme o tamanho das hastes. Quanto maior elas forem, mais o produtor ganha por flor. Nesta propriedade, a produção é de 8 milhões de rosas por ano. Tem serviço para muita gente. A produção em estufas protege as flores, permite uma produtividade maior e um melhor controle sobre as pragas. A propriedade tem adotado uma nova postura para reduzir o uso de agrotóxicos. Usando produtos mais nessa linha biológica, até para a saúde da planta, né? Ele é uma tendência que você pode ter uma flor mais saudável, uma flor mais durável. Daqui elas vão para a Olambra, o maior mercado de flores do Brasil, e são comercializadas em leilões de grandes lotes. Todo ano, novas variedades são testadas. Se elas se mostram produtivas, o agricultor investe numa área maior. Esta aqui é uma área nova, com uma rosa diferente, em que os botões se multiplicam. A variedade é conhecida como spray. Ele é formado em uma haste só, mas é como se fosse um cacho, né? Tudo é a tendência do mercado, né? A maneira que os clientes vão pedindo, exigindo, e a gente vai tentando trazer para a produção para poder atender o mercado. Se não fizer isso, o produtor fica para trás. Você vai conhecer agora novas tecnologias criadas aqui no Brasil no combate ao mosquito da dengue. Olha só. Uma das novidades é este comprimido, com menos de meio centímetro. Ele é capaz de matar milhares de larvas do Aedes aegypti. O inseticida, já aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é à base de BTI, um micro-organismo que existe na natureza. O BTI é um micro-organismo que o nome dele de verdade é Bacillus thuringiensis israelensis, e ele foi encontrado pela Fiocruz na Amazônia brasileira em regiões de garimpo. O larvicida pode ser colocado em vasos de plantas e em locais onde há acúmulo de água. A descoberta foi da Fundação Oswaldo Cruz com apoio da Universidade de São Paulo e já está disponível para a população. E a gente sabe que a solução que a gente fez, e é uma das coisas que nos encantam, é que ela não faz mal nem ao meio ambiente, nem à nossa gente. Então ela realmente foi feita, foi pensada pela Fiocruz para ter seu uso massificado. Uma outra tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais é esse cartão adesivo, que captura os mosquitos transmissores da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ele é atraído até a armadilha. Então ele fica voando ao redor e ele entra aqui por dentro. Assim que ele entra por dentro, ele é a mesma coisa quando você vê um inseto querendo sair de uma janela, ele fica batendo na janela o tempo todo. Então ele tenta sair. Como aqui é muito liso, ele fica voando. E conforme ele fica voando, ele é preso nesse cartão. A armadilha já é usada em mais de 50 países, inclusive em aeroportos internacionais, para controlar a circulação das doenças. É de suma importância que passa a ser ferramentas a mais nessa tarefa de controlar principalmente a questão do Aedes aegypti, que está associado não só à dengue, né, mas à transmissão de uma série de outras doenças. Só esse ano, até agosto, foram registrados quase 200 mil casos prováveis de dengue no país. 100 pessoas morreram. Em 2017, foram 156 mortes neste mesmo período. Mas não são apenas a ciência e as descobertas recentes que fazem a diferença na guerra contra o Aedes aegypti. Na Vila Brasilândia, em São Paulo, uma das regiões mais atingidas pela dengue no estado, os moradores inovaram. Os pneus velhos e que eram focos de doenças foram transformados em vasos de plantas. Na frente dessa escola havia um lixão e também acumulava criadouros do mosquito. Agora há um ponto de lazer com banco e jardim. Em 2016 nós tivemos essa epidemia aqui, que prejudicou a saúde de muita gente, né? Daí para lá os moradores também passaram a fazer mais prevenção, cuidar mais do jardim, das plantas, enfim, fazer aquele processo de limpeza, né? Manter a higiene. Então isso é muito bom e continua até hoje.
Vamos para as participações. Eu já recebi várias selfies aqui no programa e, claro, eu quero mostrar para você aí de casa. Vamos para a tela ver quem mandou uma foto. O Kleber, lá de Teresina, Piauí. Super beijo para você, Kleber. Obrigada pelo carinho. A Nelva também acompanhando, assistindo aqui o nosso programa. Muito obrigada, Nelva. Marzinho, de São Mateus, lá no Maranhão. Muito obrigada também pelo carinho da sua audiência. O Luiz, de Elias Fausto, aqui de São Paulo. Super beijo para você, Luiz, acompanhando o nosso programa. A Admilson, de Brasilândia. Super beijo para você também, Admilson. O Eliton, de Paraibuna. Beijão para você. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Edneia também assistindo ao nosso programa, olha só, ligadinha na Rede Família, no RF com você. Obrigada, Edneia. E essas foram algumas participações. Se você ainda não fez a sua selfie, pode fazer, corre para o celular. O número é o 997318135. Só não se esqueça das regrinhas, tá? A selfie assistindo ao nosso programa e precisa colocar o seu nome e a cidade de onde você mora. Eu estou esperando o seu carinho e no final do programa você aparece aqui na telinha da Rede Família. E a correria do dia a dia muitas vezes deixa a gente ansiosa, estressada e até de mau humor. Mas você sabia que existem alimentos que ajudam a combater esse tipo de problema? Vamos descobrir quais são eles agora na reportagem. Quanta gente tá nervoso? Como muito, muito mesmo. Em momentos de estresse ou ansiedade, não tem jeito. A maioria das pessoas desconta na comida. A boa notícia é que isso não é necessariamente ruim. A questão é escolher os alimentos certos. Um desses alimentos está na ponta da língua. Chocolate e só. Para relaxar, né, tem que comer bastante chocolate. Chocolate combate o estresse e o mau humor? Mito ou verdade? Verdade, mas estas propriedades não vêm exatamente do chocolate, e sim do cacau. Agora, em relação ao chocolate, o problema é que tem também açúcar, gorduras saturadas. Então, para ficar bom mesmo, quanto mais cacau, melhor. Se a pessoa não tem tendência a gostar de um sabor amargo, é natural, a gente tem maior propensão para gostar do sabor doce, indo gradativo. Então é importante ir mesclando, colocando 50%, 60%, 70%. Aumentando essa graduação é mais importante para a gente acostumar o paladar e não ter tanta absorção de gordura e de açúcar proveniente dos chocolates ao leite ou branco. E além do chocolate, há muitas outras opções. Tem dias que a gente levanta com o pé esquerdo e parece que nada dá certo. Mas olha, o mau humor vem de um descompensamento hormonal. Não há uma causa específica. Esse sentimento pode ser provocado tanto por fatores ambientais como pela genética. Mas é importante estar atento porque, segundo algumas pesquisas, o mau humor constante aumenta o risco para doenças cardiovasculares, reduz a imunidade e dificulta a concentração. O Marcos encontrou a fórmula de sucesso para combater esse problema: uma boa alimentação. O abacate é rico em triptofano, um aminoácido que causa sensação de bem-estar e prazer. Além disso, ele é rico em gorduras boas, que fazem muito bem para a nossa saúde cerebral. E quando o nosso cérebro está feliz, a gente está feliz também. O abacate faz parte da nossa vida desde a infância e fica muito simples a gente, quando é criança, comer saudável e aí você começa a crescer comendo bem. Mas atenção, é uma fruta calórica. E se a gente vê um abacate, ele é enorme, né? Não dá para comer o abacate inteiro. Então a gente fatia ele e aí eu vou comendo ele durante os dias. Eu só pico ele um pouquinho para ficar mais fácil de bater no liquidificador. Copinho de leite. Fechou?
O abacate ele não engorda se ele for consumido na medida certa. A recomendação seria de 1/4, então 100 gramas tem aproximadamente 180 calorias. As amêndoas ele acrescenta em um mix de castanhas e consome como lanche entre as refeições. Sentir um pouquinho de fome, em vez de você pegar aquela bolacha que todo mundo tem vontade de comer, né? E eu também às vezes tenho, aí você pega uma amêndoa, pega uma castanha, porque ela sustenta bastante. As castanhas, os nozes, as amêndoas, elas compõem o grupo das oleaginosas. São alimentos ricos em gorduras boas para o nosso corpo. Essas oleaginosas têm selênio, uma substância muito boa para o nosso cérebro, mas também em excesso ela pode fazer mal. Então, o consumo não pode ser liberado. O ideal é um punhadinho do tamanho da palma da mão. Consumi-los na forma in natura. Evitar principalmente aquelas formas que são adicionadas sal. Essa gama de alimentos ajuda também a controlar a ansiedade. Esse sentimento é uma reação de defesa natural do ser humano diante de situações de perigo. O problema é quando a pessoa fica ansiosa por qualquer coisa. Aí... a ansiedade pede, né, uma comidinha super boa. No caso do Marcos, essa comidinha boa é a banana. Realmente, o mastigar e algo saudável, pra mim, ele ajuda a tirar a ansiedade. A banana também é rica em triptofano e mais. A banana é muito boa para combater o inchaço, ela ajuda a controlar a pressão, evita doenças cardíacas, ela é um suporte na atividade física. Normalmente a gente recomenda 2 bananas por dia se for prata, ouro ou até mesmo a maçã. Uma banana se for a nanico ou meia banana se for a da terra. E a banana é prática, você não precisa de nada, não precisa lavar, não precisa ter uma faca, não precisa de nada. Abriu, comeu, fácil. Alguns alimentos têm propriedades de relaxamento muscular. É o caso de verduras, como a couve, e legumes, como o quiabo. Existem alimentos que têm em sua estrutura vários minerais que melhoram a contração e o tônus muscular. Muito cálcio, muito magnésio, potássio. Então, esses minerais, eles ajudam muito em espasmos musculares, em câimbras e como relaxantes. A couve deve ser aquecida antes do consumo por causa do fitato, uma substância que atrapalha a absorção dos nutrientes. Ela ajuda a regular a pressão e ela é um potente anti-inflamatório. Então, para as dores reumáticas ou para qualquer tipo de dor que você sente, até mesmo lombar, da cervical, você consegue ter esse auxílio, suporte anti-inflamatório da couve. Além da ação anti-inflamatória, estes alimentos são poderosos antioxidantes. Melhora muito o negócio que a gente chama de estresse oxidativo, que é a quantidade de impurezas que você tem no seu sangue. Então, esse tipo de alimentação de nutrientes tem essa vantagem de limpar o sangue, melhorar o processo inflamatório e também de quebra, melhorar essa dor muscular. Apesar de tantos benefícios, muita gente torce o nariz, principalmente as crianças. A gastróloga ensina uma receita para mudar esse hábito. É uma pizza feita com massa de brócolis. Vai segurar bem aqui no caule e vai ralar. Então, ralar ele cru mesmo. Depois é só acrescentar um ovo e farinha de aveia. Antes de ir ao forno, ela seca a mistura na frigideira. Espalhar o molhinho. Aqui é só para dar a aparência de pizza mesmo. Para bem em casa já tem uma coisa. Aí a gente vai colocar no forno, só para derreter o queijo. A mesma massa serve para fazer um pãozinho. Prontinho, para um pãozinho na chapa. Que um prato saboroso é capaz de deixar a gente feliz, ninguém duvida. Mas será que tem um alimento que deixa a gente calminho? Os alimentos que acalmam são aqueles que combatem o estresse e ajudam na desaceleração do nosso organismo, principalmente na produção de adrenalina. Então, isso vai causar um relaxamento, porque provoca uma sensação de bem-estar.
Daqui a pouquinho tem a segunda parte desta reportagem super especial. Tem muito mais alimento que vão ajudar a nossa saúde, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem mais RF com você. Estou te esperando, hein? Olha só. E você, tem um alimento que te acalma? O alface é muito bom, ele é bem calmante. Chá de camomila e maracujá. Os alimentos que mais acalmam são a castanha, a camomila e o cacau. Outros alimentos são os carboidratos integrais, como o arroz, o macarrão, pães. Solange Santos é consultora de desenvolvimento humano. Trabalha muito e já aprendeu a aliviar o estresse com alimentação. O chá de camomila, para mim, é um dos que eu mais gosto, um dos que eu mais uso, porque eu uso ele como base para muitas misturas de outros chás. Eu gosto do sabor. E eu gosto desse ritual de pegar as flores. E eu acho que me encanta também essa coisa de ser um chá à base de flor. Mas por que o chá de camomila tem essa capacidade de acalmar? A camomila tem substâncias flavonoides na sua composição que ajudam a acalmar, aliviar estresse, melhorar o sono, melhorar até na tensão pré-menstrual. Então esses efeitos são comprovados. E qual a quantidade ideal que devemos tomar diariamente? 1 ou 2 xícaras de chá por dia é uma posologia bem legal que você pode ter esse tipo de benefício. A camomila também ela tem efeitos anti-inflamatórios, pouca gente sabe. Então você fazer esse mesmo chá inalatório para aliviar a sinusite é muito legal também. Não é de hoje que a Solange sabe de tudo isso. Ela gosta tanto do chá de camomila que até criou receitas para potencializar ainda mais o seu poder de acalmar. Então, assim, em dias mais agitados mesmo, eu escolho o melhor aliado, que também tem propriedades relaxantes e calmantes, como a camomila, que é o maracujá, a maçã. Então, eu sempre espero o suco, o chá gelar, e depois eu bato aí com a fruta da minha preferência. Eu tenho escolhido muito maracujá, ultimamente. Você já ouviu falar em kefir? Nunca ouvi falar. E kombucha ou kombucha? E não conheço. Kefir e kombucha são alimentos conhecidos como probióticos, ou seja, contêm bactérias que fazem bem à nossa saúde. Os dois são originários da China. O kefir é feito a partir da fermentação do leite. Já o kombucha, da fermentação dos chás preto, verde ou branco. Os dois probióticos melhoram a digestão, a absorção de nutrientes e fortalecem o sistema imunológico. O kefir, ele contém vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, vitamina K, potássio, cálcio, e ele é um probiótico. Então, eles são micro-organismos vivos que vão ajudar em diversas doenças, como redução do diabetes, da glicemia, do colesterol. A kombucha, ela ajuda a prevenir contra infecções, tanto de fungos, bactérias, vírus. Mas não dá para deixar de consultar um médico quando o assunto é saúde. Esses alimentos não são medicamentos. Eles funcionam como coadjuvantes em tratamento. E muito cuidado se você for associar o kombucha a uma dieta para emagrecer. Com moderação, porque você está colocando açúcar ali dentro. Então, usar 1, 2 vezes é até aceitável. Agora, você usar essa bebida como seu líquido diário ao longo do seu dia, você provavelmente não vai conseguir o benefício do emagrecimento. Fora o vento é frio e aqui dentro tá queimando. No mundo da música também tem muita gente que recorre aos alimentos para fugir do estresse. Nossos corpos coladinhos. É o caso da banda de forró Magníficos. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa. É cansativo demais fazer um show. A gente perde muitas calorias, né? Verdade, a gente dança, demais. tem aquele movimento, sobe escada, desce escada no palco. Haja estresse. Para aliviar, os forrozeiros sabem bem o que fazer. Olha essa mesa, cheia de alimentos leves que tem o poder de acalmar. Entre um show e outro, a banda quase não tem tempo de dormir direito. Como recuperar essa energia, hein?
sempre castanha, amêndoas, a gente sempre anda com isso. E banana, cara. Banana é essencial. Eu ando com banana sempre, com camarim. Tem que ter banana, né? Ah, se ficou feliz, manda mais uma pra gente, vai. E vem com a gente na palma da mão. O segredo é se alimentar bem, né? E agora, se você mandou a sua selfie, chegou a hora, vai aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vamos para a tela, então, com as participações. Olha só o pequeno Vinícius assistindo ao nosso programa lá de Pernambuco. Super beijo para você, Vinícius. O Ricardo, lá de Alagoas, também acompanhando ao nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, Ricardo. A Neuza e o Cauã, aqui de Americana, do ladinho, interior de São Paulo. Super beijo para vocês, obrigada pelo carinho. A Judite, lá do Piauí, acompanhando a gente também. Muito obrigada, Judite. O Hernani, lá de Catolé do Rocha, sempre acompanhando a URF com você. Obrigada pelo carinho da sua audiência. O Marlon, também acompanhando ao nosso programa. Muito obrigada, Marlon, pela audiência. A Kika de Sorocaba, também aqui no interior de São Paulo. Super beijo para você, Kika. O Andrean, lá do Ceará, pequeno, também assistindo, acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho. O Jean, lá do Piauí, ligadinho também no RF com você. O Severino também acompanhando. Muito obrigada, Severino, pela sua audiência. Um super beijo para você. O Roberto também está de olho no nosso programa lá em Paraibuna. Muito obrigada, viu, Roberto, pelo carinho. E Arley, também o pequeno assistindo a gente, olha lá, brincando e acompanhando ao nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Se você ainda não mandou a sua foto, pode mandar, porque eu estou esperando o seu carinho e a sua participação. O telefone é esse, 997 31 8135. Precisa ser a sua selfie assistindo, né, ao nosso programa, e você precisa colocar o seu nome, é claro, e a cidade onde você mora. Eu estou esperando o seu carinho e no finalzinho do programa você aparece aqui na telinha da Rede Família. E nós vamos para mais um intervalinho. E no próximo bloco tem a terceira reportagem especial da série sobre violência contra a mulher. Hoje nós vamos mostrar as medidas concretas que precisam ser tomadas para evitar uma tragédia. E a terceira reportagem da série sobre o feminicídio mostra que medidas concretas devem ser tomadas para o combate à violência contra a mulher. Você vai ver agora quais são elas. Um cenário que faz Tiane relembrar o dia mais triste de sua vida. Todas as manhãs, da sacada de casa, ela enxerga ao longe o lugar onde a filha caçula foi morta. Tristeza, angústia, né? Falta, saudade. Daniele, menina da periferia de São Paulo, foi logo morar com um namorado. Ela sonhava com um casamento feliz, criar bem os 2 filhos e trabalhar. Mas acabou assassinada dentro de casa pelo companheiro. Tentei muitas vezes, mas não consegui. Ele veio primeiro. Ele fez. A mãe conta que a filha já havia sido agredida algumas vezes. A rotina de violência durou 3 anos, até que Daniele decidiu pedir ajuda. A última vez que ela me pediu ajuda, que eu achei que ela estava falando sério, foi no dia que ela morreu. A mãe correu para resgatar a filha, mas chegou tarde demais. Quando a gente ama, a gente faz o quê? A gente protege. A gente cuida. Né? Isso pra mim não é amor. Ele tá preso? Tá. Tá. Amanhã ou depois ele tá na rua. E aí? A minha filha não volta mais. A história da Daniele retrata um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo.
A maior parte das vítimas de feminicídio tem um laço afetivo com o agressor. Em quase 60% dos casos, os assassinos utilizam armas que estão ao alcance das mãos, como facas, tesouras e até ferramentas de trabalho. E 6 em cada 10 mulheres morrem dentro da própria casa. Esse é o território do homem. É lá que ele aprendeu a manifestar sua violência em relação à parceira. Então, é o lugar onde ele se sente o dono. Né? E nessa manifestação de propriedade que se estende à mulher, é ali que ele mata. A promotora estudou de perto 400 casos de violência contra mulheres. O principal motivo é a separação não aceita pelo companheiro. Depois vem explosões de ciúmes e sentimento de posse. As pessoas confundem feminicídio com amor. As pessoas têm a tendência a dizer o seguinte: ele é um bom homem, ele não suportou, ele não foi amado. Mas, na verdade, feminicídio é uma destruição de alguém que o homem considera ser sua, a parceira. Ele destrói a parceira. Com a prisão do pai pelo assassinato, as crianças ficaram com a avó. E é com os netos que Tiane busca alguma alegria. O que mais me conforta hoje são eles, os filhos dela. Eu vivo por eles. De cada 4 feminicídios, um também causa a morte de outra pessoa próxima da vítima. Pais, filhos, amigos, vizinhos que tentam apartar o ataque. Foi assim na família da Valéria. O recorte da foto tirou o responsável pela morte da mãe e da irmã dela. Mas ela nunca acreditou que ele poderia fazer isso. Ninguém nunca acredita que você vai conviver 20 anos com a pessoa e a pessoa vai te matar, vai te fazer algum mal. Você acredita que você vive aqueles 20 anos com a pessoa e a pessoa vai te tratar bem. Francisca tinha 47 anos e o comportamento do então marido era do clássico agressor arrependido. Depois da violência, ele pedia perdão e dizia que ia mudar. Depois que você permite a pessoa te agredir com palavras, te agredir com um tapa, pode saber que depois disso só vai piorar. A repetição da violência gera no cérebro da mulher um mecanismo que inibe a reação. Então é por isso que nós temos tantas mulheres que não enxergam o perigo, que não reagem. Existe uma explicação científica para esse silêncio. Elas acostumam com isso. É como se elas fossem treinadas na dor. É o sofrimento e a sensação de impotência. O sofrimento e a sensação de impotência. Chega uma hora que ela simplesmente suporta a dor. Não reage. Ela tem a sensação de que vai passar. Só que aí que a mulher corre perigo. Porque aquele homem, ele vai numa progressão de violência. Ele pode matar. A filha mais nova, de 19 anos, tornou-se a principal defensora da mãe quando a violência cresceu até o insuportável. Foi nessa etapa que o ex-marido de Francisca planejou a vingança. Esperou todo mundo dormir, esperou a rua ficar em silêncio, tudo escuro. Entrou pelos fundos, pulou, porque ele não tinha chave. Pulou pelos fundos e invadiu a casa. As 2 mulheres foram mortas a tiros na garagem. O assassino colocou fogo na casa e se matou. Com 19 anos, minha irmã faleceu defendendo a minha mãe. Do próprio pai. No levantamento da Promotoria de Justiça, um dado ficou claro. O ciclo da violência pode ser interrompido na maioria dos casos. Registrar boletim de ocorrência ou pedir medidas protetivas funciona. As estatísticas mostram que das mulheres que conseguiram a medida restritiva, aquelas que impedem o agressor de se aproximar da vítima, apenas 3% morreram. E que dos 124 casos de morte consumada, somente 5% das mulheres tinham ido até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Se ela sentiu medo, é porque algo grave pode acontecer. E planejar a sua saída, ou planejar o que fazer. Sempre ter uma amiga de confiança, alguém familiar, alguém para falar. Ir retomando aquela mulher que foi submissa, foi dominada pelo homem. Então, retomar o contato com a família, com os amigos, investir no aspecto profissional e pedir medidas protetivas. E
assim nós encerramos o RF com você de hoje. Se você mandou a sua selfie, não deu tempo de mostrar, mas eu mostro amanhã, eu prometo. Uma ótima quarta-feira para você e para toda a sua família. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Super beijo no coração. Tchau!